E para falar sobre o papel das organizações no futuro do meio ambiente, esse tema tão importante, convido ao nosso palco virtual Felipe Bittencourt. Felipe é CEO da Way Carbon, possui mestrado e doutorado em mudança do clima e é pós-graduado em direito ambiental. Possui 16 anos de experiência no tema, tendo sido consultor da ONU e do Banco Mundial em trabalhos de mitigação e adaptação à mudança do clima em cidades brasileiras. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu gostaria de pedir, Felipe, que antes que você começasse sua fala, que você se autodescrevesse para aqueles que podem nos ouvir, porém não podem nos ver. Então é com você. Está me escutando? Sim. Sim, ótimo. Então, sou Felipe Bittencourt, tenho 40 anos, 1,78 m, moreno, cabelos escuros, barba e bigode. Estou vestindo um blazer bege e um fundo branco aqui na tela. Ótimo. Posso então começar? Então vamos lá. Gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar contribuindo com a Chan e principalmente com a difusão do conhecimento aqui, de para onde o mundo vai e o que a gente precisa fazer. Hoje eu vou falar sobre a resposta empresarial às mudanças climáticas. O foco aqui é o papel das organizações nesse futuro, e eu vou falar muito sobre, então, carbono e mercados de carbono, tá? Para começar e ter um alinhamento e um balizamento de todo mundo, eu vou começar falando sobre ciência do clima. Um ponto central é o que é o efeito estufa. Muita gente acha que é ruim, porque na mídia sempre está falando de aquecimento global, mas o efeito estufa, em si, ele é primordial para a vida na Terra. Se não fosse ele, a temperatura média na Terra seria 33 graus abaixo do que ela é hoje. Né? Então, a gente viveria num mundo gelado, a temperatura média é 15 graus, a gente viveria num mundo de temperatura média menos 18 graus. O problema, então, não é o efeito estufa, mas sim o agravamento do efeito estufa. É como se a gente pensasse se essa camada ali de gases que refletem a radiação da Terra para o espaço ficasse cada vez mais espessa, impedindo, então, que a radiação saia e o calor saia. Tá? E a mudança da temperatura ao longo do tempo, ela vem sendo monitorada desde 1850, e a gente percebe claramente, por meio dessa animação, o quanto a temperatura está ficando cada vez mais quente, e esse gradiente de variação vem aumentando substancialmente nas últimas décadas também. Vocês percebem que a gente já está próximo ali do 1 grau Celsius, lembrando que a meta da ONU, da UNFCCC, do Acordo de Paris, é limitar a temperatura em aumento de 2 graus Celsius, com esforço a limitar em 1,5 graus até o final do século, em comparação com níveis pré-industriais. Então isso, gente, vai ser difícil pra caramba, porque a gente já está bem próximo e o impacto que isso gera é enorme. Tá? E por que isso vem acontecendo? Historicamente, desde a Revolução Industrial, a humanidade vem crescendo em população e necessitando mais recursos ambientais e vem se baseando muito em consumo de combustíveis fósseis. Pelo gráfico da esquerda, vocês conseguem ver o quanto que isso é assustadoramente alto, esse consumo. Né? Vocês olham ali, o consumo de energia renovável é muito pequeno perto ali de carvão, petróleo, gás natural e etc. Né? E a consequência disso é a gente sempre jogar cada vez mais CO2 e outros gases de efeito estufa para a atmosfera, como a gente percebe no gráfico da direita, a concentração de CO2 ela nunca teve tão alta desde quando a humanidade mede, e ela mede desde 1850, mas a gente consegue ter estimativas de até 10 mil anos para trás, por causa de ensaios em poços profundos de gelo, ensaios profundos a gente consegue. Então nunca teve tão quente, é um problema extremamente grande, que vem gerando ali uma série de desafios. Eu foquei aqui mais na questão hídrica, né? O quanto que isso gera de estresse hídrico e seca e
com problemas desde abastecimento humano para a produção de alimentos também, mas tem o outro lado da moeda, também causa inundações, eventos climáticos temos de um modo geral, tempestades que geram prejuízos enormes, perdas de biodiversidade, assim vai, né? Os estudos indicam que se a gente não colocar os esforços para redução agora, as perdas, não só humanas, biodiversidade, etc., as perdas econômicas podem chegar até 20% do PIB mundial, tendo que ser gasto para consertar problemas da mudança do clima, né? E uma coisa assustadora aqui é o fato de que, por mais que hoje no Acordo de Paris a gente tenha todos os países com metas de redução de emissão, as chamadas NDCs, se todos os países cumprirem tais metas, mesmo assim a gente ainda está longe do desafio de limitar em 2 graus Celsius a 1,5 grau. Então, vocês conseguem perceber pelo gráfico da direita se a gente segue o nosso baseline, o business as usual, ou se segue ali as políticas atuais e todas as condições das NDCs, que são as metas, são essas linhas de cima, e o que precisaria ser feito até 2030, 2040, 2050 para chegar em 1,5 grau. Então, o que a ciência está nos dizendo? Que temos que acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono. O gráfico da direita mostra caminhos para a descarbonização e deixa claro, pela inclinação da curva nessa década, o quanto que essa década é importante que a gente saia do discurso e passe para ação, passe para real redução de emissão e remoção também de CO2 da atmosfera. Tá? Precisamos agir rápido. E eu trouxe aqui um exemplo mais para tangibilizar isso para o setor empresarial. Trouxe exemplo de mineração, como eu poderia trazer de qualquer outro grande setor emissor, tá? A pressão que existe hoje dos vários stakeholders, principalmente do setor financeiro, dos investidores, ela é muito grande quanto à mudança do clima e quanto ao impacto climático. Então, cada vez mais financiamento ou investimento em empresas que tem um risco climático no sentido de risco de produção ser afetado pela mudança do clima, mas também, principalmente hoje, o risco em termos de quanto que ela emite ser muito alto, as restrições começam a ficar cada vez maiores, a cobrança começa a ficar cada vez maiores. A gente vê aqui o futuro da mineração tem a ver com a redução de emissão, a Vale aqui procurando soluções de descarbonização e assim vai. Agora os investidores conseguindo medir o quanto que as empresas estão tendo de progresso quanto a isso. Então, essa pressão, ela vem por governos, ela vem pelos stakeholders, elas vêm pelos concorrentes que já estão caminhando, elas vêm pelos clientes também. Então, é algo que não dá para não se mexer mais pela visão empresarial, sem falar aqui de toda a visão de que a gente só tem um planeta, né? Mas especificamente empresarial, chegou sem dúvida nenhuma hora da ação, né? Então, assim, só uns pontos chaves aqui dessa introdução, né? A mudança do clima, ela é uma realidade, então é importante que todo mundo entenda ciência. O mercado está pressionando cada vez mais essas grandes empresas a mitigarem as suas emissões e seus riscos climáticos, e as empresas que buscam, né, a de vanguarda, que estão na frente, que buscam já com essa visão de geração de valor compartilhado, tem ali na mudança do clima uma responsabilidade chave de liderar, né? E é muito interessante ver o quanto que esse tema, né, vocês percebem como o tema ESG veio subindo de importância ao longo dos últimos 2 anos em todas as empresas, praticamente, e o quanto que isso subiu também na hierarquia das empresas. Hoje o tema mudança do clima, carbono, está na língua, está na boca de todo mundo dos conselhos de administração, do C-Level, falando com muita propriedade. Então, é interessante ver essa mudança. Falando aqui rapidamente, também uma pincelada sobre os mecanismos que a gente tem de descarbonização, especificamente os chamados mercados de carbono, né? Existe o mercado regulado pela ONU, que começou lá o processo desde 1990, mas especificamente em 92, quando se criou a Convenção Quadro das Nações para a Mudança do Clima. Depois tivemos ali em 97 o Protocolo de Quioto, que demorou a entrar em vigor,
Só 8 anos depois de 2005, quando a Rússia ratificou que entrou realmente em vigor o protocolo de Quioto. E já indo mais para frente, 2015 foi um ano-chave, onde aí demos um passo a mais, que foi o Acordo de Paris. Agora, não dividindo os países, agora todo mundo tem metas de redução, né? No protocolo de Quioto, só os chamados países desenvolvidos teriam. Aqui não, no Acordo de Paris, a partir de 2015, todos agora têm essa responsabilidade de redução, responsabilidades comuns, só temos uma atmosfera, porém diferenciadas, claro, tem países que estão mais na frente. Mas o importante aqui é o maior compromisso histórico da humanidade com a área ambiental. E ano passado, no final do ano passado, a gente fechou ali, talvez o que tem mais a ver com mercados aqui, tinha o artigo 6, que era do Acordo de Paris, que estava em aberto, que falava justamente sobre o mercado de carbono regulado internacionalmente. Isso foi fechado em novembro do ano passado, eu estava lá na Escócia, e é muito interessante, foi um evento em que agora tem mais clareza sobre para onde o mundo está indo em termos de um mercado global regulado, e temos outros outputs bem interessantes também, um acordo sobre floresta, sobre redução de desmatamento, outro sobre redução de metano, ambos, inclusive, o Brasil participou. Claro, tivemos dificuldade, para vocês terem uma noção, o texto final falava de que o mundo estava saindo do carvão, mas na hora do vamos ver de aprovar, mudar o texto para nós estamos diminuindo o carvão, né? A diferença entre phase out e phase down, né? A gente ainda não conseguiu levantar o dinheiro que precisa, os 100 bi por ano de dólares, que era um compromisso. E como eu ressaltei, todas as metas ainda não resolvem o problema, né? Mas, assim, o Brasil começou a ter um papel mais ativo também ali, melhor do que nos outros anos, e menos propositivo, mas muito colaborativo. Achei que foi tinha anos que o Brasil não tinha uma vontade assim tão grande igual teve nessa COP, finalmente algum avanço nessa agenda. E, assim, dentro dessa questão de mercados, né, eu falei muito sobre os mercados regulados pela ONU, a gente começa a ter também mercados regulados nacionalmente ou subnacionais, tá? Que variam muito de preço, vocês podem ver nesse gráfico aí da direita, desde acima de $100 a perto de $1. Mas, de um modo geral, mecanismos de colocar um preço na externalidade, que é a emissão, ou seja, um preço no carbono. Esse preço pode ser por uma tributação, um imposto, pode ser por um comércio de emissão, o que a gente chama de cap and trade, e pode ser também por um sistema que não deixa de ser um cap and trade, mas você limita a sua linha de base ali, dá um crédito para quem consegue reduzir a partir daquele benchmark. Mas é interessante que isso já é uma realidade no mundo, tá? A gente já tem mais de 65 mercados acontecendo mundo afora, nacionais ou subnacionais. Por que subnacional? Porque a Califórnia tem um muito bom, o México tem subnacional também, a China tem uns subnacionais. E então, assim, isso vem acontecendo, cerca de 22% das emissões do mundo já são controladas por mercados nacionais ou subnacionais. Isso é uma tendência muito forte. Aqui, você vê, não é só país rico, eu falei México, África do Sul, Colômbia começou o mais recente, final de 2019. Então, assim, isso está chegando. O Brasil, como é que está o Brasil nessa história? O Brasil, ele vem há tempos discutindo isso. Eu, particularmente, fiz diversos trabalhos pela empresa contratada pelo Banco Mundial, nesse projeto PMR, Partnership for Market Readiness, em que fazia todos os estudos como ter um mercado no Brasil. Isso já era para ter acontecido, eu brinco, isso é questão de tempo, não é se. O Brasil terá um mercado, a tendência é muito forte, vocês olham pelos países que já têm, a gente só está um pouco atrasado, politicamente isso vem sendo difícil. Esses estudos, o Brasil perdeu a oportunidade de ter um apoio do Banco Mundial, na PMI, que era Partnership for Market Implementation, para implementar mesmo o mercado, justamente porque o Brasil não andou nesses últimos anos de governo com essa temática na velocidade que outros países andaram. Mas começou a ter algumas iniciativas,
o Ministério fez um programa Floresta Mais Carbono, mas algo muito inicial e que, na verdade, eu não acho que vinga, porque vai ser atropelado por outra agenda, que é justamente a criação de um mercado nacional. Existe, como o executivo não estava andando, o legislativo andou, colocou uma proposta de uma proposta de lei, tá errado ali, é 528, tá? No título ali. Isso deve ser votado em breve, né? E é justamente para a criação de um mercado regulado no Brasil, tá? Agora, bem fresh, até atualizei essa apresentação hoje, porque, segunda, no final do dia, o ministro disse que vai fazer o mercado de crédito de carbono, vai fazer já em maio agora, mês que vem, e que vai fazer por decreto. Então, ele não vai fazer, esperar essa PL sair. Claro, tendo uma lei, você está mais juridicamente robusto, mas ele quer já criar por decreto, e ele fala que ele tem o subsídio para isso, já que a Política Nacional de Mudança do Clima, que passou no nosso Congresso, que é de 2009, já comentava sobre a necessidade de se ter um mercado regulado. Então, as empresas hoje que não têm metas vão passar a ter e serem cobradas por redução de emissão, né? Vão ser via acordos setoriais, mas vai acontecer cada vez mais rápido, né? E temos também outros mercados. Eu falei do mercado regulado pela ONU, falei sobre o mercado regulado nacionalmente ou subnacionalmente, e tem o mercado voluntário, que são para empresas que querem compensar suas emissões, serem carbono neutras, um programa de responsabilidade climática. Então, elas compram crédito de carbono de projetos que estão reduzindo e foram verificados e registrados por terceira parte independente. E é muito legal ver como de 19 para 20 praticamente dobrou o volume, né, de 100 para 200 milhões de toneladas, e o último dado que se tem, que é de agosto do ano passado, já estava 240 milhões de toneladas. Então é impressionante o quanto que o mercado voluntário cresceu, e falo mais, eu que estou na frente da Way Carbon, estamos na frente também do primeiro FIP, né, um mecanismo de investimento em crédito de carbono. A gente tem um FIP que levantou 51 milhões, e a gente percebe o quanto que o mercado, em 6 meses, os preços triplicaram, os volumes sumiram, muita gente interessada em comprar o crédito de carbono para suas compensações, né? E o mercado, o setor privado aqui, ele tem um papel fundamental, tanto de influenciar a agenda, tá? Inclusive a política, fazer esse policy ali. Então, via CBEDS, por exemplo, sempre muito atuante em tentar construir um mercado regulado nacional. Vale ressaltar que lá atrás já teve carta aberta na ONU do CBEDS, dos seus membros, falando que era a favor de um mercado regulado, e agora todas as empresas dando subsídios para melhorar uma possível legislação. E, de outro lado, também a gente tem toda uma força-tarefa para melhorar o mercado voluntário, o Task Force for Scaling the Voluntary Carbon Market, que vem tomando cada vez mais forma e força também, né? E para terminar, gente, eu queria trazer uma perspectiva mais das pequenas e médias empresas também, porque parece que essa agenda é só das grandes. Essa agenda é de todo mundo, né? Como eu disse, temos só uma atmosfera. Mas, sem dúvida, é mais complicado para as pequenas e médias, mas tem ali oportunidades e riscos também. Oportunidades de se posicionar no novo mercado, com novos clientes que valorizam essa agenda cada vez mais, e também riscos, porque geralmente são empresas que fazem parte de cadeia de fornecimento de outras grandes, que essas estão sendo pressionadas, e essa pressão vai chegar nelas também. Mas, assim, os primeiros passos que empresas pequenas e médias deveriam se dar primeiro se conhecer, entender o que é material para os seus stakeholders. Em resumo, a gente tem diversas variáveis ambientais, sociais, de governança em todas as empresas, mas quais realmente são importantes para o seu público, né, de stakeholders. Então, fazer um estudo, fazer uma escuta ativa é super importante, para aí sim, se emissões for algo material,
as empresas têm que se conhecer o impacto. Isso quer dizer fazer o inventário de gases de efeito estufa das suas organizações. Uma vez tendo esse inventário, que é um raio-x das suas emissões, o quanto eu emito, aonde eu emito, quais gases eu emito, a partir desse raio-x você vai conseguir desenhar ações de descarbonização, ações de redução de emissão de gases de efeito estufa, as emissões diretas suas, o quanto que você está no controle, manda e pode mudar, as indiretas, especialmente devido ao consumo de energia, então pensar a sua matriz energética, pensar energias renováveis nas suas plantas, né? E ali, acho que para começar seria isso, você não olharia o seu chamado Scope 3, que são as indiretas por outras fontes, que são dos fornecedores, né? Mas aí já são empresas ainda menores. Eu pararia ali de me conhecer, tentar ver o que eu posso fazer para reduzir, e muitas empresas partem aí para o projeto de compensar suas emissões. A gente, inclusive, tem um programa que chama Programa Amigo do Clima, que compensa as emissões de empresas, inclusive de pequenas e médias, inclusive de produtos específicos. Mas tem muitas que param por ali. E a minha dica aqui que fica para todo mundo é saber reportar isso também. Reportar isso para a mídia, reportar em forma de um relatório de sustentabilidade, reportar aos seus clientes o quanto que a sua pegada de carbono, ao seu consumidor final, tudo isso gera valor, né? Então, isso que é importante. E agora sim, meu último slide, bem, pontos chaves aqui para que vocês levem e lembrem, é que o tema ESG está ganhando cada vez mais força, tanto em governos quanto em empresas. E isso vai continuar ganhando mais força, porque a gente viu que todos os esforços ainda são não somados, ainda não estão no nível que precisa para combater o tamanho do problema que é da mudança do clima. Então, por causa disso, a pressão dos investidores, dos stakeholders, quanto a um posicionamento claro das empresas, ele é muito forte e também aumentará com o tempo, né? Temos um momento interessante do Acordo de Paris fechar o livro de regras, fechar o artigo 6, cria-se uma esperança de um novo mercado regulado de carbono forte, internacional, e ao mesmo tempo a gente tem essa tendência de criação de mercados nacionais e com um mercado voluntário também crescendo, duplicando de tamanho. Então, na visão internacional, nacional e voluntária, todos os drivers mostram claramente um aumento de demanda, o que significa, provavelmente, aumento de preços nos créditos de carbono. Por falar em crédito de carbono, o Brasil vai começar a ter um fluxo muito grande de investimento em projetos florestais de recuperação de áreas degradadas, de plantio, principalmente de nativas, porque esse tipo de crédito vai ser muito demandado, tá, gente? No futuro, ele demora mais para acontecer, é o mais investimento upfront, mas vai acontecer muito desse tipo de investimento. Eu estou falando de bilhões de dólares vindo para o Brasil para isso. Por quê? Porque hoje vocês provavelmente já devem ter escutado muitas empresas assumindo compromissos climáticos, compromissos chamados net zero. Eu vou ser net zero 2050, 2040, que significa equilibrar as emissões com as remoções. Eles vão reduzir o máximo as emissões, aumentar as remoções e tentar chegar nesse balanço zero. Há uma tendência muito clara de que a maioria das empresas reduzam o máximo possível, mas terão uma emissão residual e precisarão de créditos de remoção. Por isso que o plantio vai ser tão importante no futuro. E aí a mensagem final é realmente que todos podem, mais do que isso, devem agir nessa agenda climática, até porque é uma agenda que, independente do tamanho, ela é importante para a empresa, para a sociedade, para os governos, para as pessoas, para a biodiversidade. Como eu disse, temos apenas uma atmosfera. É isso, gente, que eu preparei para vocês hoje. É um prazer poder passar um pouquinho aqui desse conhecimento. Quem tiver mais interesse, somos da Way Carbon. O que a gente puder ajudar será um prazer.